iniciar a gravação, já está gravando. Espero que todos estejam bem, guardados na santa paz do nosso Cristo. E eu vou pedir a Lu, você ora para nós, Lu, para a gente dar início, por favor? Senhor Deus, Pai amado, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Pai. Amém. Obrigado a Deus pelo Senhor ter inclinado os nossos corações e nos colocado, ó Deus, apesar do cansaço, dispostos a estar nessa aula para aprender mais do Senhor. Amém. Ó Deus, então nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que ilumine não só aqueles que estão aqui presentes, mas todos aqueles que assistirão à aula posteriormente, para que a gente aprenda, Deus, aprenda mais do Senhor e aprenda a verdade do Senhor. Que o Senhor possa abençoar o pastor Ricardo, que trará esse ensino para nós, que o Senhor Deus possa dar a ele a iluminação do teu Santo Espírito, e que ele fale nada mais que a verdade que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. No nome do qual nós oramos. Amém. Amém. Amém, queridos. Nós estamos aí caminhando para penúltima aula, né, o penúltimo encontro nosso. E basicamente nós vamos tratar aqui daquilo que ficou conhecido na história como as doutrinas da graça. Eu não gosto muito do nome, pessoas costumam chamar, né, 5 pontos do calvinismo. Nem Calvino aceitaria algo desse jeito, mas eu gosto muito das doutrinas da graça. Por quê? Porque essas doutrinas da graça, ou esses 5 pontos do calvinismo, como ficou conhecido, são a sistematização ou ápice daquilo tudo que aconteceu em basicamente 150 anos da história do nascimento do protestantismo ou da igreja evangélica. É aquilo que nós, que dizemos ser evangélicos, somos. A despeito do cenário que a gente tem hoje, né, um cenário aí bem conturbado, bem bagunçado, vamos assim dizer, né? Nós buscamos nas raízes aquilo que nós somos, aquilo que os nossos pais defenderam, aquilo que eles resgataram lá dos apóstolos e dos profetas, da própria patrística, né? O início da Igreja de Cristo nos séculos que vieram posteriormente à sua crucificação e ressurreição. Aquilo ali foi ocultado, aquilo ali foi acobertado pela Idade Média, onde o papado, aquela figura de uma personagem que dominava, ficou em destaque. E olha que interessante essa semelhança, né? Parece muito com o nosso cenário hoje. A gente vai nessas igrejas, né, seitas espalhadas por aí. Geralmente é uma pessoa, geralmente é um personagem que está ali dominando, né? É uma igreja que está envolvida em torno de uma figura. E se aquela figura cair, morrer, se perder, aquela igreja ela praticamente morre, né? E a igreja evangélica genuína, aquela igreja evangélica que vem dos evangelhos, ela sabe que a figura que ela se reúne ao redor é o Cristo crucificado. E que todos que pregam esse Cristo crucificado, eles dão a glória a Ele. Eles precisam sumir e diminuir para que aquele Cristo cresça. E essa igreja nós reconhecemos, ela é uma organização, ela tem liderança, ela tem estatutos, ela é regida pela lei de Deus, e assim a gente vai caminhando pela história do mundo. Mas vamos prosseguir aqui, eu vou avançar nos slides aí, a aula hoje é bem tranquila, quase, tá? Não é, mas é quase que um resumo daquilo tudo que a gente viu até hoje, né? Eu sempre gosto de trazer isso à mente. Irmãos, prestem atenção. Nós não somos resumidos a um versículo, a um autor da Bíblia, ao Novo Testamento. Não, nós somos resultado de toda a revelação de Deus.
Nós precisamos buscar isso na Escritura, de Gênesis a Apocalipse. A completude dessa revelação é a palavra de Deus que nos foi deixada para nos instruir, para nos consolar, para nos exortar, nos corrigir. E eis a importância daquilo que ficou conhecido como as doutrinas da graça, porque não são meramente 5 pontos, como a gente vai ver aqui na história. Por que ficou conhecido, né, como 5 pontos, mas não é meramente isso. É algo muito maior, é um sistema de vida. É aquilo que a Escritura nos dá para chamar outros à fé, para pregar o Evangelho, para caminhar nesse mundo que jaz no maligno. Então, esse primeiro slide que a gente vê, né? A consolidação da igreja evangélica. Isso aqui já é um tapa de luvas, né? Tipo assim, se você está destoando disso aqui, você não pode se dizer evangélico. Você vai se dizer ali neopentecostal, pentecostal, o que for, e essas doutrinas mais estranhas, mais recentes que apareceram. Mas a igreja evangélica, ela nasce no seio do século XVI. Com os reformadores. E ali eles apontavam a doutrina gloriosa da graça de Deus. A graça que recai sobre homens mortos em delitos e pecados, homens perdidos que não tinham chance de se reconciliar com Deus, mas o próprio Deus vem em carne e reconcilia esses homens a ele. Vou passar um slide aqui, olha, até aqui então. Até aqui nós passamos aí, né, partindo aí para a penúltima aula, né, cosmovisão e confessionalidade. Nós vimos que cada um tem a sua maneira de enxergar o mundo, como que o mundo faz sentido para cada um, né, que vive esses quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Como que eu interpreto as ocorrências que vão sucedendo ao meu redor? Eu acordo, eu tomo meu café, eu escuto rádio, eu vejo televisão, eu vou trabalhar, eu vou para a escola, eu tenho os meus relacionamentos com familiares, com amigos, com desconhecidos, eu pego ônibus, eu pego Uber, eu faço as minhas atividades, eu como, eu durmo. Como que isso faz sentido para mim? É cosmovisão, é a visão que você tem do mundo. Nós vimos aqui que esse emaranhado de cosmovisões, a filosofia moderna, né, o pós-modernismo, como é conhecido aí, ela defende que cada um está livre para dizer da realidade aquilo que ele acha que é o correto. E a gente trouxe aqui o contraponto. A gente trouxe aqui um não. Não é assim. A realidade ela é una, ela é única, ela é absoluta, e a Escritura e a lei de Deus revela o propósito para o qual nós fomos feitos. Nós somos criação, nós somos feitura e nós temos um propósito. Nós não estamos aqui nesse mundo buscando meramente a felicidade e a realização própria, o egocentrismo, né? Não. Nós fomos criados para determinado fim. Quando nós não prestamos para esse determinado fim, nós somos eliminados. É simples assim. Simples assim. E eu acho tão absurdo, né, o escândalo que isso causa às vezes, porque o ateu, o materialista, naturalista, né, que defende aí as doutrinas marxistas, né, o materialismo dialético histórico, ele diz que nós somos resultado de uma evolução caótica, sem propósito. O acaso nos criou, nós somos a espécie mais sortuda, por assim dizer. Mas quando nós dizemos que, se assim nós cremos, Deus vai nos eliminar porque nós não atendemos o propósito dele, esses que dizem que não creem em Deus acham um absurdo a gente defender isso. É algo assim... Eu não sei nem o que dizer. Vamos tocar a bola para frente aqui. Espero que vocês busquem esse estudo, né, esse conhecimento, esse contraste entre o materialismo histórico dialético com a fé cristã. E não há como haver síntese. Eu defendi isso aqui na primeira aula e vou voltar aqui de novo. O cristianismo, ele é a tese ou ele é a antítese? Ele nunca, preste atenção nisso, queridos, ele nunca pode ser a síntese. Porque se o cristianismo é síntese de alguma coisa, ele já perdeu a sua essência.
Ou ele é a tese, é a proposição, ou ele é a antítese. Ele é aquilo que vai combater as visões erradas. Se ele é síntese de alguma coisa, acabou. O humanismo se envolveu, a mistura aconteceu, o sincretismo foi colocado, e assim o cristianismo foi diluído, e é só a desgraça que vem disso. E a gente caminhou. A gente conheceu o Deus, a Trindade, Jesus e o Espírito Santo, esse Deus que entregou essa lei, essa escritura. Nós vimos que esse Deus criou todas as coisas, ele estabeleceu decretos, e na sua providência, na história que veio logo após esses decretos, ele vai colocando esses decretos em prática. E nós vimos que existe um sinal, uma aliança, que é o descanso. Um dia em 7, como símbolo de que nós somos criaturas finitas e que nós precisamos parar, que nós dependemos de um Criador e que nós não somos autônomos nem independentes. Esse 7º dia nós vimos aqui com muita clareza. Existem pessoas que estão aí atribulando-se, se afligindo com estudos, com trabalho, correndo, indo e vindo, inclusive no dia do descanso. E é saquetel furado. Ela não vai achar, assim como lá no Êxodo não se achava o alimento, no 7º dia. Hoje, se você não entende o descanso, se você não entende a sua finitude, se você não entende a sua dependência, não adianta. Você está correndo atrás de vento. É vaidade de vaidades. Você ainda não entendeu o que é o Evangelho, você ainda não entendeu quem é você, que precisa de parar, precisa de descanso. E assim a gente vai caminhando. Nós vimos aqui o pecado, essa criação boa, né, que Deus cria, e o homem abandona a realidade criada por Deus e tenta criar uma realidade própria. Ele dá voz a uma voz, ele dá ouvido a uma voz estranha que havia no Éden, que é a voz de Satanás. E hoje nós temos centenas, talvez milhares de vozes pelo mundo confundindo a cabeça da humanidade. E a única que a humanidade não quer dar ouvidos é a voz de Deus. Mas nós vimos que Deus manteve uma aliança. Ele separou os seus eleitos, os seus escolhidos durante a história para chamar pelo Evangelho, para chamar pela mediação dessa aliança que foi quebrada por nós, a mediação feita pelo seu Cristo, que é o próprio Deus em carne. Nós vimos os resultados, os benefícios dessa salvação. Nós vimos que aqueles que foram salvos farão parte de uma comunidade, farão parte de um corpo chamado igreja, farão parte de pedras, né, de uma edificação onde eles são pedras vivas, farão parte de um corpo, dos quais eles são membros. E assim a gente vai caminhando. Essa igreja muitas vezes ela é má, essa igreja muitas vezes ela nos fere, essa igreja muitas vezes vai nos colocar à prova para ver se verdadeiramente nós estamos na fé e se nós compreendemos que Jesus veio para os doentes. Se eu procuro perfeição dentro da igreja, acabou. Você não entendeu também a depravação que nós temos dentro de nós. Agora, se você compreendeu quando Jesus diz, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico, aí você entendeu que às vezes você vai tomar umas trombadas dentro da igreja, alguém vai pisar no seu pé, alguém vai te arranhar, e você vai colocar nas mãos de Deus, vai tratar aquilo do jeito que Deus manda. E assim a gente vai crescendo em graça, em santificação, a gente vai caminhando. A gente viu que dentro dessa igreja Deus opera esses benefícios da salvação por meio dos seus sacramentos, batismo e santa ceia. Nós vimos aqui na aula passada sobre a morte e o juízo vindouro. No início da aula nós tratamos aqui, né, que é um campo bem especulativo, mas que existem certezas que todos concordam, a despeito das visões que existem a respeito desse fim. E qual que é essa concordância que há? Haverá um juízo final, um julgamento final. Haverá ressurreição de mortos. Cristo volta em glória para levar a sua igreja para o céu. Há concordância. Isso aí é ponto pacífico. E hoje nós vamos ver aí as doutrinas da graça, ou os 5 pontos do calvinismo, que nos faz reformados, o que nos faz evangélicos. O nome tão desgastado hoje, né? Às vezes eu tenho até cisma de dizer que eu sou evangélico, mas é o que nós somos. Não adianta a gente querer fugir disso. Evangélico. Se estão fazendo coisa errada com este título, né, com essa alcunha hoje, problema daquele que faz errado com isso. Nós somos crentes evangélicos, nós somos o povo do livro, nós somos o povo da cruz. E é assim que o mundo vai nos reconhecer até o fim.
e vai nos perseguir até o fim. Vamos prosseguir, queridos. Quando estoura ali como um marco que a gente tem, né, a Reforma Protestante, e aqui eu tô arranhando de forma bem superficial, tá? Isso é interessante cada um aí nas suas pesquisas, na sua caminhada, se aprofundar nisso. Mas aqui eu tô dando meramente uma introdução. No início da Reforma, a gente conhece aquilo que ficou achado como os 5 solas. Nós vamos passar em cada um aqui. E no final, precedendo o momento do liberalismo teológico, né, com o iluminismo, no final ali do movimento evangélico, mais ou menos 150 anos, mais ou menos, 150 anos depois desse estouro, né, do início do século XVI, ali, meados do século XVII, nós temos os 5 pontos do calvinismo. Esse inteirinho aí que nós vamos ver hoje. 150 anos de história. E volto a dizer, de uma forma bem rasa, bem tranquila. E aqueles que tiverem curiosidade, existe material bem gordo, bem completo na internet. Eu vou mandar alguns links posteriormente lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, no início, tendo como marco Lutero, né, pregando ali as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E aqui eu abro um parênteses, né? As pessoas costumam romantizar essa cena, né? Como Lutero ali com seus cabelos ao vento, chegando e pregando as 95 teses na porta do castelo, chamando o pessoal ao debate. Gente, isso era o comum na época, tá? Ali no debate que era feito naquela época, vamos tentar usar aqui o que a gente conhece hoje, né? É como se fosse o Twitter, a porta do castelo de Wittenberg. Ali, pensadores, filósofos, teólogos se desafiavam em debates. Deixavam ali as suas declarações, os seus argumentos e convidavam uns aos outros ao debate. Era uma coisa muito saudável, diga-se de passagem, né? Eu não vou ter aqui dados bem precisos, históricos, né, para saber como que acontecia naquele meio, mas o que se tem registrado é que isso era o comum de acontecer. Então, quando Lutero chega e chama ali ao debate nas suas 95 teses ou as suas 95 argumentações, era o que era comum de se fazer. E mal sabia ele que isso estava sendo o marco daquilo que a gente conhece hoje como Reforma Protestante. Apesar de anteriormente a ele, né, já terem vindo pré-reformadores, já colocando essas questões muito parecidas com essas 95 teses diante da Igreja Romana. A gente tocou nesses assuntos aqui durante as nossas aulas. Com Wycliffe, com Tyndale, com Jan Hus. A gente vê homens que tiveram acesso à Escritura e viram que aquilo que a Escritura defende, a palavra de Deus defende, estava frontalmente contra a prática que a igreja, que era conhecida daquela época, pregava. Esses homens, eles foram martirizados, uns foram queimados, outros condenados à prisão e assim vai. Mas não é algo... o que eu quero que vocês entendam aqui nessa parte, né? Não é essa coisa que a gente costuma ver, né? Que Lutero começou e colocou as 95 teses. Não, cuidado. Ele tem, obviamente, o seu mérito. Eu não estou desmerecendo aqui Lutero de forma alguma. Quem sou eu, né? Tem que lavar a boca aqui para falar desses grandes homens aí da história. Mas a coisa, ela vem num degradê. O que eu quero dizer com degradê? Ela vem surgindo, vai crescendo, aquilo vai tomando volume, e um marco que foi colocado é exatamente essas 95 teses que Lutero colocou ali na porta do castelo de Wittenberg, desafiando ali os seus oponentes a um debate. Tranquilo até aqui, queridos? Vamos prosseguir? Então, esse primeiro estágio da Reforma Protestante, ele ficou marcado por aquilo que ficou conhecido como os 5 solas. Sola, em latim, significa somente. Então nós temos aí sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria, que traduzindo para o nosso português, né, significam somente a escritura, somente a fé
somente a graça, somente Cristo, somente para a glória de Deus. Esse é o fundamento do protestantismo, esse é o fundamento da igreja evangélica. Disso aqui a gente já vê um contraste com 90% do movimento evangelical hoje. Porque hoje é soli homoglória, né? É tudo para a glória do homem. O homem pode, o homem merece, o homem ele busca, ele faz, ele acontece, desvirtuando completamente aquilo que a Escritura diz. O homem está morto. Se não for uma ação exclusiva do Espírito Santo de Deus no coração daquele morto, não há chance para ele. Então, começando pelo primeiro sola, o sola scriptura, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer tentar explicar o que seria esse sola scriptura? Por favor, me ajudem aí, porque me deu uma amnésia temporária aqui. O que significa somente a escritura? Quem quer tomar a palavra aí? Eu acho, Rick, que era um contraponto ao pensamento tradicional da época, né? Que no mesmo patamar da escritura estava a tradição da igreja. Então, o sola escritura é que somente a escritura é inerrante, autoritativa e a regra de fé. Ô Lu, você não pode ler não, viu? Eu não tô lendo, não. Tô brincando. É exatamente isso que a Luana falou, queridos. Até então, a palavra de homens, comedores de feijão e arroz como nós, estava sendo colocada em pé de igualdade com o conteúdo escriturístico revelado por Deus. Então, se o Papa se assentasse lá na cadeira de Pedro e dissesse algum dogma que inclusive fosse contra aquilo que havia na Escritura, aquilo ali, a partir daquele momento, começava a valer como o próprio peso de escritura. É o que se chama de palavra ex cátedra, né? Da cadeira. Então, os dogmas humanos, a tradição humana, tinha o mesmo peso de valor que a escritura sagrada. E esses homens vendo o abuso, vendo que aquilo não era o que a escritura defendia, disse, não. Aquilo que a escritura defende é o que é válido. E se alguém levantar algo contra o que a Escritura defende, deve ser negado. Interessante que Paulo, na carta dele aos Gálatas, né? Se eu não me engano, capítulo 1, capítulo 2, não me lembro aqui, porque os textos vêm aparecendo, né? E as referências podem me falhar a memória. Ele alerta aos Gálatas da seguinte forma, né? Se nós... Olha que interessante, ele se coloca no meio, né? Se nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar um evangelho que vá além daquilo que nós temos pregado, que seja anátema. Vocês sabem o que significa a palavra anátema? Maldito. Exatamente, amaldiçoado. Marco. Isso mesmo. Amaldiçoado. Seja maldito de Deus. E ele repete. E repito. Se nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, lhes entregar evangelho que vá além daquilo que nós já entregamos, estou fazendo aqui uma paráfrase, né, palavras minhas, o entendimento do texto é esse, e seja maldito. Aí a gente vê, por exemplo, aqui uma seita, né, os Testemunhos de Jeová. Perdão, Testemunho de Jeová não, os Mormons, o Joseph Smith. Joseph Smith estava numa floresta e ele defende que ele recebeu um evangelho das mãos de um anjo. Querido, se não fosse trágico, seria cômico. Eu tenho a palavra de um apóstolo dizendo, se nós ou um anjo do céu te entregar evangelho que vá além disso aqui, que seja maldito. Aí vem um camarada no século XIX e diz que recebeu das mãos de um anjo um evangelho que ainda não havia sido entregue. Oh, meu Deus, não é possível um negócio desse. Parece até brincadeira. E é uma seita aí que eu não vou chutar aqui quantos membros, né, quantos adeptos tem, mas centenas de milhares aí pelo mundo. São os Mormons, né?
Então é algo impressionante, é aquilo que vai além da escritura. Então sola escritura é somente a escritura. Os queridos devem lembrar aqui que na aula passada a gente comentou, por exemplo, sobre o fim dos tempos, né? Eu e a Paula, nós estamos tendo um debate interessante aí no WhatsApp, né? Entre a gente trocando algumas ideias, né? E um ponto que a gente deixa claro aqui entre nós dois é que a área da escatologia ela é altamente especulativa. Então nós não vamos criar uma celeuma, nós não vamos, né, criar cisões naquilo que não é claro. O que é claro para nós é ponto pacífico. E assim tem que ser em toda a área. Aquilo que é claro, aquilo que é revelado, aquilo que está explícito e é de fácil entendimento, não pode ser contradito. Um anjo veio e me entregou um evangelho que não foi revelado em 1900 anos. Vai nombrar pouco, como diria minha avó, né? Mas tem arrastado multidões aí. Luana, você pediu a palavra? Sim, é só uma curiosidade. Esse ex-cátedra, né, que você falou da Igreja Romana... Ou de cadeira, né? Qual que é a justificativa? É uma revelação também? Justificam como revelação? Ô, Luana, eu não sei, viu? Sei Ou tira do sovaco mesmo. Gambiarra que eles arrumaram aí, mas diz que quando o Papa tá lá, né, na cadeira de Pedro, a palavra dele tem peso de autoridade escriturística, é como se ele fosse um apóstolo falando, né? Eles defendem a sucessão apostólica. O que a igreja evangélica defende é a sucessão de ensino apostólico, é diferente. A gente não defende a sucessão personalista, como se o poder estivesse em nenhum homem. A gente defende a sucessão de ensino apostólico. Nós defendemos o ensino dos apóstolos e profetas. A igreja romana não, elas defendem a pessoa. É o homem que está ali na cadeira. E se ele falou, está dito e acabou. Agora, onde é que eles arrumaram essa teoria, né, esse ensino deles? Realmente eu não tive oportunidade de estudar. Beleza. Eles fazem aquela confusão do versículo que tem a pedra angular. E que a pedra angular ali quer dizer Pedro. Não é nem a pedra angular, né? Essa pedra angular, ela tá no Evangelho de Pedro, mas eles citam ali no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, quando Pedro fala de Cristo, né? Cristo pergunta a Pedro assim... Isso mesmo. Isso, que o povo diz que eu sou? Aí eles falam, você é Elias, você é não sei quem, você é não sei quem. Aí Pedro vira e fala assim, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, né? Não foi nem carne nem sangue que te revelaram isso, mas o Espírito. Tanto que Jesus depois repreende Pedro e fala com ele sobre... Pedro falou que o Senhor não vai morrer, que nós vamos te defender. Ele arreda Satanás, pois não cogitas das coisas da carne, né? Se eu não me engano é o mesmo texto. E Jesus diz que sobre aquela expressão, sobre aquele dito de Pedro, ele edificaria a igreja dele. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É o que Jesus fala ali. Mas a interpretação ortodoxa é sobre aquilo que Pedro recebeu como revelação do Espírito Santo. Essa é a pedra da igreja, o Cristo. O Cristo é a pedra angular. E o próprio Pedro defende isso na carta dele depois, né? Cristo é a pedra angular e nós somos pedras vivas que vamos edificando o grande edifício espiritual. Aí realmente é complicado, né? Mas vamos lá. Então, somente a Escritura. A Escritura é a palavra final para a nossa regra de fé e prática. Nós vimos aí durante os nossos estudos, né? Eu dizia, se você quer ser um advogado, um engenheiro, médico, um professor, você vai buscar o conhecimento nesses lugares aí do conhecimento humano que Deus derramou, gotejou sobre a humanidade. Você vai procurar os conhecedores, as escolas científicas de cada área. Mas se você quer saber quem você é, que Deus é, o que Ele fez por nós, suas obras, suas promessas, é na Escritura e somente a Escritura. Infelizmente, a partir aí do século XIX, né, meados do século XIX, nós tivemos a inclusão das ciências sociais. Foi a maior desgraça da humanidade que pode ter acontecido. É o homem tentando dizer do homem aquilo que ele é. Uma visão terrena, como diz Tiago, né? Terrena, diabólica.
E aí a gente vê o que nós temos hoje de antropologia, de sociologia, de psicologia e por aí vai. Ciências sociais é justamente o desvirtuamento daquilo que até então a Escritura nos dizia sobre o nosso Criador e sobre aquilo que nós somos. E em segundo lugar, nós temos o sola fide. Se o sola Escritura nos diz que somente a Escritura detém, né, a revelação para nos conduzir à salvação, ela nos diz que é somente pela fé. Qualquer recurso natural, racional, humano que nós nos apoiarmos está fadado à ruína e não nos pode levar até o infinito que é o nosso Deus. Então somente a fé, e a fé é a certeza de coisas que esperamos, é a convicção de fatos que nós não vemos. A fé é esse salto não no escuro, irracional, como defende Kierkegaard, né? Mas é o salto consciente, racional, entrego ao meu Criador que se revelou na Escritura. Fui informado intelectualmente. Eu vejo com a minha experiência, com meus olhos, com meu olfato, com minha visão, com minha audição, com os meus sentidos. Eu experimento desse Deus, mas aquilo precisa cair no meu coração e eu entregar verdadeiramente. É agir conforme Deus quer que eu haja. Muitas vezes aquilo nem fazendo sentido para mim. Mas eu vou agir porque Deus me ordenou. Eu creio. Tá certo. Disso. Uma tradução que eu amo ler, né? Baseada em textos humanitários. Desde convicção de fatos que se não tem, a prova de fatos que se não vê. Então, as pessoas perguntam assim, né? Deus existe? Existe. Então me prova Deus. A minha prova é a fé que eu tenho. Se Deus não existisse, não haveria fé. Porque a fé é um dom dele. Se Deus não existisse, não haveria o anseio do homem pela metafísica, pela eternidade. Isso aí já derruba qualquer argumento ateu, um sistema naturalista fechado. E se nós vivêssemos em um sistema naturalista fechado, não faz sentido lógico alguém que está dentro desse sistema natural fechado buscar algo que transcenda esse sistema. Derruba qualquer argumento ateu naturalista. E cada homem que pisa nessa terra, ele busca essa transcendência. Ele tenta manifestar essa fé de forma totalmente tortuosa, né? Atrapalhada. É pela fé. Deus aos seus escolhidos dará esse dom de fé. Santa de recitar. Em terceiro lugar, nós temos sola gratia. E por que isso? Porque Deus dá a fé a alguns e não dá a outros. Por que ele me deu, eu, Ricardo, é porque eu poderia ser até porque eu sou mais bonito. Realmente eu sou. Nada disso. É mera graça. Talvez esse é um ponto que eu trate, porque quando eu digo pela graça, quer dizer, não depende de nada que eu manifeste ao Criador. Às vezes ofende o ego. Mas eu tenho. Passo jovem rico. Como eu mereço o reino, eu vou herdar o reino dos céus. Preciso servir de alguma forma a graça de Olson, falando que a salvação ela não é um prêmio para o justo, ela é um presente para o culpado. Aquele dia que eu entendo, falo, Senhor, é pela graça. Eu entendi a graça de Deus. É somente pela fé e pela graça, por Deus, o Deus encarnado, que ele que desceu até nós, veio até o fundo do poço, é o mais profundo da degradação humana, ele que sentiu as nossas dores, as nossas frustrações. É solos
É somente por Cristo, que é o Deus encarnado. Queridos, eu não sei se até aqui vocês... Deus andou no nosso meio. Deus ele com essa miséria nossa. Gente, eu não tenho... Se passou naquela época, ali, aqueles 33 anos e meio ali que Jesus caminhou a dor, somente por Deus desceu todas as nossas forças, todos os argumentos, tudo aquilo que nós tentávamos fazer e até hoje nós tentamos, nada vale. Anselmo de Cantuária, século XI, tratou muito bem dessa justificação. Como nós podemos nos colocar diante de um ser infinito? O ofendido é um ser infinito e nós somos seres finitos. Como nós vamos pagar essa ofensa? Isso que esse ser infinito teve que ir até nós, tomar a nossa carne para que ele pudesse pagar. Quando isso é pacificado na nossa mente, isso nos dá tanta paz. Tanta paz quando sabemos não foi pago. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo agora. É o autor da nossa fé e o consumador da nossa fé. Por isso que é somente Cristo. Não há Maria, não há nem santo da Escritura, por mais extraordinários pudessem ser Paulo, Pedro, João, nada. Nada pode mediar as criaturas e o nosso Criador, além do próprio Criador que se fez carne e habitou. Esse é o resumo. Nem crer nós podemos, se esse Deus que encarnou não nos der a fé. Nós, diante do trono de Deus, teve um dia, eu gosto desse, anos atrás, a gente estava almoçando, estava aqui a nossa cachorrinha pretinha, ela estava viva ainda, ela chama Cher, chamava, né, amor? A Luana conhece. A Yara tá viva até hoje, né, a Branquinha. Ela estava chorando na beirada da mesa, né? O menino sentado, tava o Bruno, tava o Rafael, o Bruno não era casado ainda. E olhando, pois é, né? Deus com a gente é mais ou menos isso. Esse cachorro olhando pra gente assim, sem entender nada do que a gente tá fazendo. E Deus conosco, nós olhando para Deus e tentando entender as obras de Deus. Mas eu virei para eles e falei assim, tem um problema aí. A distância nossa para esses cachorros é muito menor do que a nossa distância para Deus. Aqueles cachorros entendiam muito mais sobre nós humanos do que nós humanos para o nosso Criador. Por isso que Deus veio e se fez carne. Pudesse nos aproximar dele, reconciliar-se nesse corpo, a humanidade com ele. Não apenas os judeus, né, mas a humanidade. Esse é o grande conflito da Deus. Não é judeus vão ser, não judeus vão ser eleitos por, sabemos isso tudo, isso aí, esse marco, né? Graça somente redunda no para o nosso prazer, para a nossa curtição, é para a nossa para a glória. Quando Deus é exaltado, nós, membros do corpo desse Deus encarnado, somos exaltados com ele. Um irmão, há muitos anos atrás, me perguntou assim, mas a primeira pergunta do catecismo, qual é a finalidade principal do homem? Todo mundo sabe, né? A finalidade principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre, gozá-lo para sempre. E esse irmão, eu louvo a Deus por ele, porque ele foi franco, em primeiro lugar, e porque ele prestou atenção na resposta. Porque tem muitos que, igual papagaio, né, fica repetindo, mas não pesa aquilo. Ele virou para mim e falou assim, mas Ricardo, isso não torna Deus um pouco egoísta, não? Olha a sinceridade dele. Deus nos criou para ele. Isso não torna Deus egoísta. Eu falei, ô meu querido,
Vamos usar a lógica, vamos usar a razão. Você concorda que Deus ele é o ente, no sentido de ser, né? O ente mais exaltado da existência? Eu concordo, não há nenhum Deus, nenhuma criatura, ninguém que se compare a Deus e a Yahvé. Então aí nós concordamos. Então você concorda que abaixo de Deus somos nós, homens, seres humanos, a coroa da sua criação, como a Escritura diz? Nem aos anjos foi dada tal glória como a nós? Concordo que nós somos seres, né, conformes à imagem e semelhança desse Deus, e que nenhuma outra criatura foi dada essa glória e nós estamos abaixo de Deus. Então pensa comigo, meu querido. Se nós fôssemos criados como pensamento pós-moderno, pensamento humanista, pensamento existencialista, essa desgraça que nos cita hoje aí, nos comerciais de televisão, nas músicas, nas novelas, na cultura em geral. Se nós tivéssemos sido criados para nós mesmos, como o mundo defende, nós nos estaríamos sendo criados para algo menor que para o nosso Criador. Parou assim. Aí não é que faz sentido? Então, de um ponto lógico, se eu tivesse sido criado para mim mesmo, para minha própria glória e para minha própria felicidade, estaria sendo criado para algo menor e estar sendo criado para a glória. Que não há contradição, há egoísmo. Porque ele é Deus. Fez para aquilo que é mais sublime, para a sua glória. Todas as coisas, e não apenas nós, foram criadas para a glória dele. Evangelhos, as cartas, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, toda a Escritura diz que tudo dele, por meio dele, para ele, todas as coisas são assim. E a ele, pois, a glória eternamente. É a confissão das Escrituras e o nosso pensamento mundano, diabólico, humanista, egoísta, egocêntrico, vai nos tentar desviar a todo instante dessa verdade. Todas as coisas existem para a glória de Deus. Não há a base da fé evangélica, da fé que foi construída aproximadamente 150. Vou passar para o próximo slide nosso aqui. Queridos, alguém tem alguma questão, alguma colocação? Por favor. 12:09, nós temos. Para mim tá ok. Vamos lá. Então, amados, durante essa história aí, eu coloquei as 95 teses de Lutero, né, como primeiro ponto, em 1517. Mas, como eu disse, não vamos tomar isso como algo absoluto, não. Há trabalho sendo feito antes. O Espírito Santo já está operando durante toda a história. Cuidado para a gente dar um sobrevalor a personalidades, a homens. Deus quem está conduzindo a história, chegou determinado momento e acelerou esse processo de libertação das garras de Roma, começando com os pré-reformadores, tendo aí esse estupim, esse marco, esse ponto, né? Umas 95 teses de luta. Mas observem que eu coloquei aqui, não se limitando a apenas os documentos produzidos, nós colocamos aí uma listagem de tudo o que foi feito, e volto a dizer, tá faltando muita coisa aí, tá? É aquilo que mais ficou notório na história da igreja evangélica. Gente, não tinha e-mail nessa época, não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha Instagram. Eu costumo defender, tirando aqui a produção do Novo Testamento e a patrística, este momento aí, 1500 anos depois disso, foi o momento mais sublime da história da igreja, a produção protestante. A coerência, a coesão, a teologia, a sistematização do não tinha contato com o outro, e documentos próximos aos outros. Tudo aquilo se alinhando é só impressionante. Vamos ver aí 77 artigos do Inglio na Suíça em 1500. As 10 conclusões de Berna em
Suíça. Perceba que geograficamente está tudo distribuído. A Confissão Tetrapolitana em 1500, a Declaração Sinodal de Berna em 1500, a Primeira Confissão de Basileia em 1504 na Alemanha, a Confissão de Genebra em 1500 na Suíça, a Primeira Confissão Helvética em 1500 na Suíça, a Confissão de Fé de 1507 na Suíça, Centro Borbulhante, né? Suíça, Alemanha, Inglaterra, França, Países Baixos, Catecismo de Genebra em 1542 na Suíça, o Acordo de Catecismo de Enden e Frankfurt em 4 na Alemanha, Confissão de Fé de Guanabara, queridos, a primeira confissão das Américas. Vamos ver isso na aula que vem, para a história, né, do presbiterianismo no mundo e no Brasil, e como que aqui no nosso país nós tivemos contato, né? Já em 1558, os huguenotes franceses, enviados por João Calvino, vieram aqui dar um suporte ao governador de Vila Ganhão, na Baía da Guanabara. Foram mortos, foram martirizados, mas aqui eles escreveram a Confissão de Guanabara, dando razão das... Isso é sensacional. 58. Estão falando aí de descobrimento do Brasil. Confissão belga de 1560, lá da Holanda, dos Países Baixos, né? Bélgica, Holanda. Catecismo de Heidelberg, Confissão Helvética. Cânones de Dort, estou trabalhando esses cânones de igrejas. Esses cânones de Dort, eles deram aquela precursão aos 5 pontos do calvinismo, que geralmente na história, se os irmãos lembrarem, acontece a heresia, depois vem a defesa ortodoxa da fé. Por que eu digo isso? Por exemplo, lá na patrística apareceu um sujeito chamado Pelágio da Grã-Bretanha. Veio, conheceu a fé e tudo. Disse que o homem era capaz de chegar à salvação sem nem mesmo o auxílio da graça divina. Aí veio Santo Agostinho e falou, não, tá errado. A igreja ficou do lado de Santo Agostinho, defendeu a fé ortodoxa, batendo aquilo que foi conhecido como pelagianismo naquela época. Aí eu vou dar um salto bem grande aqui, 1500 anos. 1200. Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã foi um grande homem que juntou o manuscrito da escritura. E a escritura que nós defendemos muito foi trabalho de Erasmo de Roterdã, tá? Interessante. Ele defendeu o tal do livre-arbítrio, que nós vimos em aulas passadas, que a vontade do homem está escravizada ao seu próprio ego, à sua própria vontade de arbítrio. Escravo, sua natureza. Teve que vir Lutero e combater os ensinos de Erasmo de Roterdã. Então perceba, vem o erro, vem a heresia, vem a defesa daquilo que é. E de novo, pouco mais de 100 anos depois, veio lá na Universidade de Leiden, na Holanda, um homem chamado Jacó Armin defender que o homem não é realmente depravado e tudo, mas há no homem ainda uma esperança que move a Deus, conhecido como pré-ciência. Evita ficar gente, me ajuda aí, por favor. Nos defender com a termo teológico. Pré-ciência? Não é a pré-ciência. Bom, depois eu lembro desse. Joga até lá no grupo. Disposição, uma predisposição, não sei qual que é. É nessa linha aí, mas tem um termo teológico. Mas enfim. Predeterminismo? Graça preveniente. Tem lugar nenhum da escritura, mas ele inventou da cabeça dele. Graça preveniente que habilita o homem a se mover a Deus, e a partir daí Deus coopera com esse sinergismo, né? Aí vieram os reformadores, o sínodo foi convocado,
1600, em Dordrecht, na graça preveniente, está morto e Deus monergicamente precisa vir ao homem. E aí ficou conhecido esses 5 pontos do calvinismo para que agora. E posteriormente ao Sínodo do Norte, nós temos a Assembleia de Westminster. São os padrões que a Igreja Presbiteriana defende hoje. Então, de fé de Westminster, o seu catecismo em 1600. É o sistema de fé mais completo, mais íntimo que nós conhecemos, e nós subscrevemos esse sistema de fé como presbiteriano. Passar mais. Então está aí. O que aconteceu naquele cânone de Dort de 1608 e 1609? Aqueles homens, para quem quiser mais detalhes, está vídeo no YouTube, lá no canal da igreja. Nós estamos toda quinta-feira detalhadamente o próprio documento, o documento que foi produzido. Nós tivemos um panorama teológico, um panorama histórico, consultando o documento. Então, o que eu falar aqui é algo muito resumido, algo muito pincelado, né? Só para dar uma ideia aos queridos do que ocorreu naquele Sínodo do Norte e o que são esses 5 pontos do calvinismo. Como eu disse aqui, a heresia veio. Veio de o homem não é completamente depravado, apesar que, você leviano aqui, né, Arminius defendia a depravação total do homem, mas eu não consegui entender ainda como que ele conseguiu juntar a eleição condicionada. Se o homem é totalmente depravado, como que Deus condiciona alguma coisa para salvar o homem? Vamos entender o que é isso aí. Então, os seus discípulos, né, que vieram após ele, os remonstrantes, foram conhecidos. Defenderam que não eram totalmente depravados os homens, e Deus observava se esses homens manifestariam a fé para elegê-los baseado na sua fé, na presciência dessa fé. Eles defenderam que a expiação de Cristo ela é geral, mas ela terá um efeito sobre aqueles que crerem. Cristo morreu por todo mundo, mas os que crerem, baseado nessa fé que Deus vai eleger, os que vão ser salvos, e que essa graça aplicada a esses homens pode ser resistida. Então eu posso ser salvo, eu posso ter acreditado no Evangelho, e na minha caminhada cristã eu posso abandonar essa fé, rejeitando essa graça, a graça que é resistida, e que não há perseverança, não há garantia dessa salvação. Esses ortodoxos olharam para isso na época, imagino, pecador igual a gente, mas eles não podiam fazer isso porque eram crentes. Tocaram um sino, tendo basicamente toda a Europa. Olha, queridos, vocês que me ouvem, hoje nós vemos cada heresia sendo púlpitos de igrejas, e a gente dá aquele risinho amarelo, né? Irmão, tá indo pro céu, não sei o que. Cuidado, porque os nossos pais da caminho, nós que Deus deu para nos facilitar, os caras derramaram sangue, gastavam tempo, eles gastavam energia, se desgastavam para. O cara falar assim de depravação é total. Primeiro ponto aí desse acróstico, né? IPA. All depravity. Não há esperança para o homem. São ossos secos. Há uma massa falida nessa terra, impedida de ter comunhão com Deus, colocada debaixo da desobediência, como Paulo diz, totalmente alheia à aliança, como Paulo defende em Efésios 2. Sem Deus no mundo, tal depravação. Quando a gente fala de depravação, parece uma palavra pesada, né? Depravado é. Nós não estamos defendendo aqui que todo ser humano é tão mal quanto ele poderia ser. Não é isso que é a total depravação dele. Ela defende aqui que
todos os aspectos da existência humana, seja espiritual, psíquico, material, físico, todos os aspectos estão maculados, maior ou menor grau. Não existe coisa sã. Aí fala por boca do profeta, do alto da cabeça ao dedão do pé, está tudo contaminado. Não há esperança. E daí, por inferência lógica e saudável e bíblica, tem o segundo ponto. Deus não olha para esses depravados para escolhê-los. A eleição é incondicional. O que eu posso dar para Deus? Nada. Por isso que é incondicional, não tem condição. Tanto que Deus fala ao povo de Israel na saída lá do Egito, eu não escolhi vós outros, porque eram maiores, eram melhores, mais espertos, mais espirituais, palavras minhas. Não escolhi vocês por causa. Escolhi porque eu vos amei, eu quis. Eu quis escolher. Volto a dizer, é ofensivo. Isso é afronta. A gente acha que a gente é verdade. Por isso Deus vai me eleger. Deus te elegeu e por isso você manifestou. É a eleição. Partindo então que o homem é depravado e Deus escolhe no meio dessa depravação aqui, nós temos que Cristo não morreu por todos. E o mais óbvio disso é que se Cristo morreu por todos, mas vão para o céu aqueles que professaram a fé, então existem pessoas por quem Deus Cristo morreu, estão no inferno. O problema nisso é John Owen levantou isso. Owen é um dos maiores articulistas nessa área. Ele com aquela obra, né, a morte da morte na morte de Cristo. E o título, a morte da morte na morte de Cristo. Fala, se Cristo morreu por todos, e nem todos estão no céu e alguns estão no inferno, então alguns que estão no inferno, mesmo por quem Cristo é blasfemo. Então a expiação não é geral, não é universal. Cristo não salva todo mundo. Salva o eleito Pai aqui. Pai Deus. Queridos, eu estou a parte aqui das referências. Vou colocá-las posteriormente por causa do adiantado. Mas são muitos textos, especialmente neotestamentários, que dizem aqueles que o Pai me dá, estes que vêm a mim não de maneira. Deus precisa dar o poder para que filho. Essa é a expiação. Não é limitada em poder. É limitada sobre aqueles ao filho. Esses por quem Cristo deu, esses que o Pai elegeu, serão chamados pela operação do Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho. Essa graça, ela não pode ser. Um pregador que eu gosto dele muito, ele é batista, lá do Rio de Janeiro, chama Josemar Bessa. Vocês já devem ter ouvido. Começou uma pregação uma vez assim. A reforma protestante defende que a graça é irresistível. Não, irmãos, a graça é resistível. Eu tomei um susto. Ah, meu Deus. Josemar fumo. Mas aí ele falou. É resistida, mas ela não triunfa. E aí ele começa a explicar o que ele quer dizer. E é interessante a gente dar ouvidos, né? A gente vê ele explicando. E acontece conosco. Eu acho legal isso. Começando a falar assim. Algum amigo, algum conhecido vem e prega o evangelho, você dá de ombros para aquilo, você rejeita aquilo. Você acha ridícula a fé daquele seu amigo. Muitas vezes você nem agride o seu amigo, né? Por respeito, porque você gosta do seu amigo, mas entra no ouvido e sai no outro, como diz. E aí outra vez você encontra outro que fala do evangelho, você ouve um vídeo no YouTube, você vê alguma pregação, e aquilo Deus vai te cercando. Você vai resistindo e o Espírito Santo vai te enquadrando, vai te cercando. E num determinado momento,
É o tempo que ela amar, triunfa. O Espírito Santo te regenera. Você se entrega a essa graça bem. No final, ela triunfa. E nenhum dos eleitos de Deus que estavam mortos e por quem Cristo morreu poderá resistir a essa graça. E aí você entende todo esse trabalho, os meios empregados para alcançar os seus, como eles resistem nessa caminhada, mas no final a graça triunfa, ela não subverte a vontade do ser humano. Ela submete graciosamente. Por fim, esses que foram alcançados, eles vão perseverar até o último dia, conhecido como perseverança do. Muitos dizem, fulano ficou na igreja, era uma bênção, e cantava e orava. Ô irmãos, me dá 2 minutinhos para eu abrir a porta aqui. Não é nem 2 minutos, não, é 30 segundos. Porque não tem ninguém, eu tô sozinho em casa. Eu ia te avisar que eu escutei a voz da T, eu acho que ela estava recebendo ali. Ela tava fora também. Aqui. Deve ter chegado junto. Chegou junto, ela tava junto. Então esses, né, por quem Cristo morreu, estavam mortos e que Deus tiveram o chamado da graça, vão caminhar até o fim. E alguns falam assim, mas fulano era uma bênção, né? Se afastou. Queridos, há um mistério das operações de Deus. Muitos se afastam e voltam arrebentados. Outros vêm para a igreja e permanecem nela, são salvos. Outros estão na igreja e nem salvos são, vão morrer dentro da igreja e não reconheceram a Cristo como o único suficiente Salvador. Mas o que a Escritura nos diz é que aqueles por quem Cristo morreu, esses se achegam a essa igreja. E se vão embora de forma definitiva, é aquilo que o apóstolo João diz. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Isso é bíblico. Está na primeira carta de João. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido no nosso meio. Mas para ficar confirmado que não eram dos nossos, eles se foram. Eu costumo brincar que esse texto é o primeiro PowerPoint da história, né? João, num versículo, ele explica a mesma coisa de 3 formas diferentes. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, não teriam saído do nosso meio. Mas para ficar claro que não eram dos nossos, saíram do nosso meio. É um absurdo o que João faz ali, mas é porque a gente é burro. Precisa de explicação. São esses que não perseveraram na fé. Era a força do braço. Eles estavam no meio do povo de Deus por algum interesse e não a glória de Deus. E aquilo que é da carne não tolera. Não tolera a graça. Não é nascido do espírito e da água. Não permanece, não dá conta. Hora ou outra se revelará. Isso é assim, fundamental para a gente ter na nossa mente de mundo, para que a gente não caia em engodo. A pessoa perdeu a salvação. Gente, perceba nessa declaração, e aqui eu vou falando. Perceba a nossa empáfia, perceba a nossa vaidade, perceba a nossa prepotência. Eu escolhi. Eu desisti. Parece que é para dar uma tranquilidade, uma paz de consciência. Você nunca amou a Deus porque amou o apóstolo João. E aí você, ou até mesmo de forma estética, de forma plástica, existiu até o dia da sua morte, mas não parte do corpo invisível de que é a sua igreja. Perseverou. É o último ponto das doutrinas. Tanto fecha pontos, faz reformado. Cuidado, viu? Eu defendo a fé reformada. Ela é uma cosmovisão de mundo. É aquilo tudo que a gente tratou aqui, terminando esses 5 pontos, mas não se limita apenas
intelectualmente entrega ao evangelho, é o negar-se a si mesmo, tomar a cruz, é o morrer para viver, é o dar para receber. Eu falo aqui, eu vou passar a palavra a Luana. Tem pessoas que frontalmente até combatem as doutrinas da graça, assim, o calvinismo, mas vivem esses pontos, o mais contraditório que isso possa parecer. Então eu falo aqui, existem irmãos que não defendem as doutrinas da graça, essa sistematização, mas implicitamente eles pregam isso, vivem isso, só não dão um braço a torcer. Eu não sei o que Deus vai arrumar com esse povo. Estão indo para o céu. Enquanto eu for crente reformado e que sistematização é a mais saudável, é a que eu vou ter como um pastor presbiteriano. Pois não, Lu, você pediu a palavra? É só uma dúvida assim, que eu tenho muito sobre essa questão que você falou, né, de perder a salvação. Isso aí, para mim, é muito convicto, né, essa questão. Mas, às vezes, é difícil a gente pensar em uma situação, por exemplo, quando uma pessoa ela sai da igreja, que a gente tem o jargão popular, né, que falar que desviou ou está afastado, a gente escuta muito isso, né? Aí eu tenho dificuldade nesse aspecto. Eu não sei se eu compreendo errado, mas não existe um desviar, não existe um afastar. É porque ela ainda não foi, ela realmente não era um convertido, ainda que tenha batizado e permanecido um tempo. O que não quer dizer que ela não possa vir a ser, né, posteriormente. Ô Lu, eu vejo em tudo aquilo que eu já estudei, como eu reconheço meu coração, pode acontecer de um crente se afastar desse nível, viu? Nossa confissão, ela fala que a nossa fé, muitas vezes, ela pode ser enfraquecida de tal modo da gente quase se sentir abandonado completamente. Mas há em nós uma semente, como João diz, uma semente santa, que é ela que vai nos sustentar, vai deixar a gente chegar à loucura. Mas existem verdadeiros crentes, por alguma coisa, algum motivo que nos é oculto, aí a gente já não tem como entrar nos corações, né? Lugar que só Deus sonda. Eles vão se colocar em situações tão terríveis de pecado, de apagamento do Espírito Santo, de entristecimento do Espírito Santo, que Deus vai vir de forma tão irada com a vara da disciplina para trazer esse irmão de volta, que eu não quero entender isso, não. Eu quero deixar. De qualquer forma, vai haver o arrependimento antes da morte para aqueles que são entendidos. Ana. É um negócio assim, terrível. E são as coisas extraordinárias. A gente já tem o ordinário para viver. Então Deus nos diz assim: o juízo me pertence. Então não bata o martelo se é, se não é salvo, se não é aquilo. Trate-o como aquilo que a igreja, que Jesus ordena que a igreja trate. Está em pecado, está obstinado, não quer se arrepender, considera o gentil e publicano. É o que eu falo. Temos irmãos na igreja presbiteriana, você conhece disso, estão em disciplina. Uns foram restaurados porque se arrependeram. São irmãos na fé. Outros que estão em disciplina estão obstinados e contumazes no pecado. São meus irmãos. Fielmente ainda que são meus irmãos. Oro por eles, clamo a Deus que não deixe o escândalo chegar na igreja, os restaure, mas no dia que a igreja, que é representada pelo seu conselho, bater o martelo, e assim, você é um gentil e publicano, como Jesus disse, a partir daquele momento, não é meu irmão. Não estou dizendo que ele é salvo, se ele não é, se ele é um eleito, se ele não é. Mas aquilo que exige para tratar ordinariamente da igreja. Ele não é meu irmão mais. É entregue a Satanás, como Paulo diz. Entregue a Satanás para ver se ao menos a alma dele salva. O Paulo fala, não sei se Paulo quer dizer isso. Fala, se ao menos a alma dele salva. Mas ele é gentil e publicano. Ele não é meu irmão mais na fé. Ele não estende mais a mão na mesa. Está abandonado pelo Senhor. Para que Deus trate na sua ira, frente, se um eleito for, e restaure.
Esse a alma dele, ao menos a alma dele, eu vejo muito ladrão na cruz, que por fim a alma foi salva, né? Mas ele viveu uma vida miserável. Miserável, eu entendo assim também. Aquele ladrão na cruz, ele não teve o Miserável. privilégio Nem de que ter sejam vivido. 49. Você viu? E não nos é lícito de. Ah, então, tem muita gente que fala assim: ah, já que então é assim, eu vou me arrepender na hora que eu morrer. Não, meu filho. Gente, Aí eu não me é pego, eu me pego orando às vezes, discussão com Deus. Por que o senhor me converteu? Antes eu tinha me poupado de tanta dor de cabeça. Olha o atrevimento desse pecador, né? Questionar a Deus o que, é que ele demorou a me converter. Mas porque hoje eu conheço as bênçãos de viver debaixo da aliança. Não há pecado que seja de cunho material, de riqueza, de sexo, de droga, de bebida, que vá me dar uma satisfação maior do que ser um crente. Eu entendi. Tenho nojo daquilo. Uma pessoa que diz, ah, então eu vou esperar para me arrepender da vida. Ah, gente. É o que Cristo fala, pai, perdoe-os porque ele não sabe nem o que fala. É um animal. Mal bradando diante. Marco, você tinha a palavra? A gente tá caminhando pro fim, tá, querido? Marco, o microfone tá fechado, viu? Então, o que eu ia dizer é que tem todo um aparato de graça, né, de Deus, até esse processo que você estava citando da pessoa ser expulsa do corpo de Cristo e entregue a Satanás. Então, a gente vê até misericórdia de Deus, as advertências com o irmão, depois dois, depois chega, por exemplo, no presbitério, até tratar publicamente. Há uma consistência, né, do pecador ali no pecado até ele ser expulso, né? E olha que interessante, Marco. Há duas facetas isso aí. Para aquele que é eleito, é Deus usando de misericórdia e longanimidade e usando das etapas de Mateus para chamar o irmão ao arrependimento. Para aquele que não é eleito e que não vai se arrepender, e nós não sabemos quem que vai se arrepender e quem vai, é juízo de Deus sendo acumulado na cabeça dele. É Deus estendendo a mão diariamente, como Isaías diz, e Paulo repete em Romanos capítulo 11, capítulo 10, perdão, eu estendi a mão diariamente a um povo obstinado. Eles disseram não quero, só demonstrando aquilo que eles eram, ímpios. É a maior prova da impiedade. O ímpio recusar a graça e a misericórdia. E nós vamos vendo. Deus sabe quem são. Nós não. Deus vai demonstrando a nós, a sua igreja, aqueles que são e aqueles que não são, usando dos meios que ele estabeleceu nesse mundo para chamar os seus e rejeitar os ímpios. Queridos, nós vamos finalizar aqui. Mais alguma questão levantada? Hoje eu extrapolei um pouquinho, extrapolei 12 minutos. Ah, com tamanho. Que Deus abençoe a cada um, viu? Boxo lá online. Quem não pôde assistir, a Flávia até me mandou um recado aqui, diz que a internet dela ela tem caído aí. A Paula também caiu. Deus abençoe a cada um aí. Uma boa noite, viu? Nós estamos juntos. A última. Deus abençoe. Um abraço, querido. Com Deus. Obrigada, pastor.